Beleza. Então tá. João Bétega. Então, a gente, quando vi falar o seu nome, a gente já lembra de polêmica, de briga, né? De universidade, aquela coisa arada toda. Então, hoje nós queremos conhecer você de verdade. Lá no grupo Tia do Zap, você tem um hater lá. Uhum. É o Rubens. Ô, Rubens, ó, tô entrevistando o Bétega aqui. Tinha que trazer ele junto aqui, pô. Quem sabe vai ser a oportunidade para vocês se conhecerem, né? Ele sempre fala, não, Bétega, não. Então, mas eu tô feliz, sabe? Eu tô gostando muito de conhecer, saber realmente quem são os vereadores. Porque às vezes a gente tem uma ideia de quem são as pessoas, às vezes as pessoas são melhores do que a gente imagina, né? Então você tem uma história aí bacana, né? Quando que você pensou em entrar na política? Então, a minha história começou na política de um jeito bem diferente de como é hoje, né? Eu comecei na faculdade na política, eu presidi um centro acadêmico. Na época era um negócio mais institucional, né? Uma política feita mais de organizar evento para aluno, coisas desse sentido. E naquela época eu sempre tive uma posição ideológica clara, de direita, mas não estava vinculado ainda a movimento, a partido político. Daí quando eu saí da faculdade eu comecei a me aventurar e a fuçar e a querer me meter nas coisas. Então foi nesse processo que eu comecei a participar mais ativamente da política real. E daí aconteceu de participar do Movimento Brasil Livre, de comprar as brigas nas universidades, fazer tudo que a gente fez aí antes de se eleger nos últimos anos. Ah, legal. E tem uma veia também de empreendedor, né? Nesse período que eu estive fora de ser mandatário e estive participando como ativista, eu sempre empreendi, fiz um pouco de tudo na área de empreendedorismo. Já vendi camiseta, já trabalhei em loja, já me virei de diversas formas. Então, até isso tem um pouco a ver com a minha história de vida e aquilo que eu trago também para o debate público. Ah, legal. E falando em empreendedorismo, você que quer colocar a sua empresa em dia, você que quer anunciar, tem uma plataforma chamada LinkedIn. E eu tenho um amigo que é especialista, meu patrocinador, Aloysio Júnior. Vou colocar aqui o contato dele para quem quiser aí ter uma aulinha de como funciona o LinkedIn para que você possa alavancar a sua empresa ou então conseguir um trabalho. Vai com a Aloysio Júnior, que é sucesso. Então, você então foi do MBL, não foi? Ou é ainda? Ainda sou. O MBL tem uma história, assim, você se diz, agora em pouco você falou que porque eu me identifico como da direita, você se identifica realmente que você é de direita? Sim, eu acredito que é muito claro para todo mundo que me acompanha. E as minhas posições, eu acredito que não restam muitas dúvidas. Então, porque assim, quando se fala de direita, já vem aquele nome, Bolsonaro. Sim. Tá? Qual é a sua opinião sobre o Bolsonaro? Olha, eu acredito que hoje o Bolsonaro ainda é a principal liderança da direita, né? Ele é o político de direita mais emblemático do país, é o principal nome, e é um nome que aglutina praticamente a direita inteira, menos o MBL. O MBL tem um perfil mais independente nesse ativismo, né? Apoiou o Bolsonaro na primeira eleição do Bolsonaro em 2018, e aconteceram algumas situações pessoais, né, de problemas do Bolsonaro com o Renan, que é o líder do MBL, questão que envolveu até Ministério Público e tudo, e isso gerou uma ruptura entre ambos, né? E foi grave. Então foi uma situação que houve lá dentro do MBL, né? Eu não faço parte do pessoal que decide aquilo que o MBL faz, eu sou apenas um integrante, não estou lá em São Paulo, não faço parte de como o MBL toma decisões, e houve uma decisão lá do Renan com o pessoal do MBL para que houvesse essa ruptura com o Bolsonaro naquela ocasião. Mas você não rompeu nada com o Bolsonaro? Eu acredito que assim, eu tenho críticas, é lógico, ao Bolsonaro, não sou um cara que vai elogiar tudo aquilo que o Bolsonaro faz, eu acredito que a gente tem que saber separar as coisas que ele fez de bom com as coisas que ele fez de ruim. Por exemplo, acredito que a economia estava melhor no governo Bolsonaro, certamente. A criação do Pix foi uma grande coisa feita pelo governo Bolsonaro, eu acredito que boa parte das coisas que o Lula criticou, até mesmo sem razão no governo passado, ele está fazendo muito pior. Como a questão até mesmo do sigilo do cartão corporativo. Exatamente. Porque é de conhecimento público que o Lula gasta muito mais dinheiro em cartão corporativo que o antigo governo. Exatamente. Então, assim, o que eu acredito é que a direita hoje, ela peca às vezes por ser um campo um pouco desunido. Eu faço parte do MBL,
O MBL me deu a oportunidade, eu tenho muita gratidão ao Renan, quando eu era um ninguém, foram os caras que foram lá e me deram a oportunidade, e eu sou grato, vou ser eternamente grato a isso, não posso ser um cara que vai cuspir no prato que comeu. Eu acredito que na política a gente tem que ter gratidão com as pessoas que nos ajudaram, só que ao mesmo tempo, eu, no segundo turno da eleição de 2022, eu teria me posicionado de forma diferente. Eu, João Bétega. Eu, num segundo turno que tem Lula e Bolsonaro, eu teria apoiado o Bolsonaro. Mas eu também faço parte de um grupo que vem de cima as decisões e também a gente tem que ter respeito pelas pessoas que têm esse poder de decisão lá dentro, né? Então, no caso, não foi uma decisão que eu participei. Ainda bem para você, porque realmente o MBL mandou mal, né? Apoiando o Lula aí no 2022, né? Eu acredito que numa eleição entre a esquerda e a direita, naturalmente, pela minha opinião pessoal, o apoio deve ser para a direita. Ao mesmo tempo, eu também tenho essa questão da fidelidade com o movimento, estou feliz onde eu estou hoje, e não é porque eu tenho uma discordância eventual com o movimento em uma questão ou outra que eu vou também largar o movimento e discordar de absolutamente tudo que acontece lá dentro. Eu acredito que a maioria das coisas que existem hoje no MBL são coisas muito boas, muito sadias, eles produzem muito conhecimento através da revista Valete, que eles desenvolvem programas nesse sentido. Só que tem algumas decisões que eu discordo, como essa, eu já falei isso abertamente para eles em bastidor, eles sabem disso. Mas também não é por eu discordar de uma coisa ou outra que isso vai me afastar do MBL, estou feliz lá dentro, satisfeito lá dentro. O MBL ele começou de uma forma linda. Nossa, eu gostava muito dos meninos do MBL, torcia demais. Pô, fora a Dilma, MBL tomou conta dessa ação que deu aí o start para muitas coisas, né? E começou muito bem, né? E é uma juventude inteligente, uma juventude corajosa que enfrenta. Nós estamos precisando de mais jovens assim. Infelizmente, o MBL não é mais visto com tanta assim... com tanto respeito quanto era antes, por causa das decisões, por causa que o Arthur Duval, você viu, ele foi lá para a Ucrânia, lá fez besteira, falou bobagem. De fato, o que aconteceu na Ucrânia lá com o áudio dele, até mesmo ele confessa que foi um áudio inapropriado, né? Que ele não deveria ter falado aquilo que ele falou, todo mundo sabe que o áudio dele não foi adequado. Mas eu também, nisso eu saio em defesa dele, que eu acredito que houve uma reação um pouco desproporcional na maneira como caçaram o mandato do Mamãe Falei. Naquele mesmo período, teve um outro deputado que ele apalpou uma mulher, ele assediou uma mulher no meio do plenário da Assembleia Legislativa, passou a mão, literalmente, na deputada lá, e esse cara não teve nem perto da punição que teve Mamãe Falei perdendo o mandato. O áudio do Mamãe Falei foi um áudio errado? Foi errado. Foi errado, ele mesmo confessa isso. Só que a cassação dele foi uma cassação muito equivocada se levar em conta esse outro episódio, que foi o episódio do cara que fez esse assédio. Então isso mostra que realmente ele incomodou o sistema e por ter incomodado acabou sendo eu acho que cassado. Não foi só por isso que ele foi cassado. Com certeza. Né? Eu acho que foi ele já estava... né? Ele, o Deltan Dallagnol, o Francisquini, eles foram cassados estrategicamente, na minha opinião. Né? Isso é uma coisa que eu admiro no trabalho do Arthur Duval, a maneira como ele combateu o sistema, né? E eu também sigo nessa mesma linha de enfrentamento que ele segue, até nesse tipo de trabalho ele foi uma inspiração para mim. Assim como o Deltan fez um trabalho de enfrentamento, né? E o que gerou a cassação dele. E as cassações a gente sabe que são políticas. Então, um político com o meu perfil que faz esse tipo de coisa tem que saber que tem que ter uma vida correta, né? A gente não pode fazer besteira, a gente não pode se meter em coisas que não dá para se meter, né? Então, na questão do áudio, o Arthur Duval acabou tendo esse problema, né? Até mesmo eu aqui no podcast, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo em certas coisas, porque às vezes os políticos não cuidam com isso e dá problema, né? Como deu para ele. Realmente não tem sido respeitado nem a imunidade parlamentar. Você veja o Daniel Silveira na cadeia. É um cara que tinha imunidade parlamentar, um cara que recebeu lá, então, né, o perdão, e foi revogado tudo e está na cadeia. Ou seja, nós não temos nenhuma segurança jurídica no nosso país, né? Então, e o tema é isso, no Brasil atualmente, né? É a questão do batom. Esse é o tema da insegurança jurídica no país. Em relação à anistia, você apoia que
que deve ser pautado com urgência a anistia? Eu concordo. Eu acredito que é uma questão humanitária hoje isso, né? Porque o que acontece nesse caso da anistia é que a gente viu em diversos episódios a esquerda invadir o Congresso Nacional e depredar o Congresso Nacional. O que aconteceu com o MST, aconteceu com a CUT. Inclusive aqui em Curitiba teve um caso, em anos anteriores, da marcha das feministas, né? Aquela marcha que elas andam com o peito de fora. Sim. Delas irem naquela praça perto do Miller da mulher nua, o homem nu, e também colocarem caneta naquela estátua com o símbolo do feminismo, pintar aquela estátua, fazer uma depredação de patrimônio público. E nesses casos não houve identificação e não houve punição para essas pessoas. No caso da CUT, do MST, que foram no Congresso Nacional e depredaram o Congresso, não houve identificação e punição dessas pessoas. Então por que no caso onde houve a depredação através da direita vai ser uma punição diferente? Isso não faz o menor sentido. Ainda mais uma pena de 14 anos para uma mulher que colocou o batom lá na estátua. Porque basicamente o que aqueles manifestantes fizeram no Congresso Nacional foi depredar o Congresso Nacional. Não há como falar que eles são golpistas de Estado. Eles não foram lá para dar um golpe, não tinha um tanque lá militar. Então eu acredito que assim, uma pessoa que depredou patrimônio público, como foi o caso da Débora, tem que ser uma pena que é para a pessoa que depreda patrimônio público. Depredar patrimônio público é errado, tem que ter punição para quem depreda. Só que eu acredito que tem que ser uma punição proporcional à infração que foi cometida ou que não vem sendo o caso. Então, se o STF alega que houve golpe de Estado, que haja investigação, que haja punição se comprovado, mas que não seja com pessoas que não tiveram nenhum tipo de envolvimento com a trama, com a suposta trama golpista que os caras falam, né? Porque o que há hoje é um depoimento do Mauro Cid. E um depoimento que muitas pessoas alegam que é enviesado, inclusive. Não tem materialidade nenhuma, né? Então, aqui no Brasil, se bate em Chico, mas não bate em Francisco, né? E aqui também aconteceu depredação ali da Assembleia Legislativa do Paraná, né? Cujo líder é aquele deputado, né? E também não aconteceu nada. Quando colocaram até fogo... nesse caso é importante falar que eu estive no ano passado lá para gravar essa ação em loco, né? Inclusive, tem um vídeo meu no YouTube completo desse dia que eu fui na Assembleia Legislativa, que os caras invadiram a Assembleia, e eu saí escoltado pela polícia naquela ocasião da Assembleia, né? Então, os caras entraram, quebraram tudo mesmo, e também não houve punição para essas pessoas, né? E tem um certo deputado petista aí, não sei se é o mesmo que você está comentando, também não quero imputar nada a ninguém sem ter qualquer tipo de prova, mas o cidadão ele invadiu uma igreja, invadiu um culto religioso e ele já pichou diversos supermercados porque ele alega que está manifestando contra o racismo. Acredito que manifestar contra o racismo é legítimo. O racismo é um crime, temos que manifestar, mas não fazer baderna. Concordo. Não dá pra gente chegar e pichar um supermercado, não dá pra gente chegar e invadir um culto religioso. Se você quer protestar contra o racismo, faça isso na rua, uma manifestação comum, mas sem depredar patrimônio público, muito menos invadir culto religioso e desrespeitar uma fé de uma pessoa, né? Exatamente. Você vai lá, ele vai lá, ele quer lutar por justiça, né? Por um crime, né, que foi cometido contra uma pessoa negra, preta, e cometendo outro crime que é depredar patrimônio público. Então, não justifica, um erro não justifica o outro, né? Mas é difícil que a esquerda possa compreender esse tipo de situação, sabe? É muito irracional. Como aconteceu agora, nessa semana aí, nós estivemos lá na Assembleia. Você pode contar pra gente o que aconteceu na Assembleia? Não, na Câmara Municipal. Pode contar pra gente lá, relatar pra gente o que aconteceu, que eu vi com os meus próprios olhos. Então, você estava lá, né? É que assim, o que aconteceu na Câmara Municipal é que houve na quarta-feira uma tribuna livre na Câmara sobre o tema do aborto, né? Uma resolução que ele estipula aborto para casos de crianças, né, que eventualmente ficam grávidas. É um tema delicado, né? A gente sabe que hoje em dia já tem casos estipulados em lei na Constituição Federal, onde se pode realizar o aborto, né, estipulado pela lei. E trouxeram uma mulher que basicamente defende essa resolução. Só que a gente sabe que nisso também há um discurso enrustido. Com certeza. Porque essa mulher, com certeza absoluta,
ela é a favor de legalizar o aborto para ainda mais casos do que são legalizados na Constituição Federal. E também lá tinham manifestantes de esquerda, feministas, que são a favor de legalizar o aborto, de abrir a porteira. Se possível, um casal transa sem camisinha, engravida, pode abortar. Então, o que a gente luta é pela vida e para que não sejam ampliados os casos de aborto, né? Sempre foi uma bandeira que eu defendi. Não sou deputado federal, não posso levar isso, uma discussão dessa para a Câmara a todo momento, mas foi uma discussão que foi trazida pelo PT, pela vereadora Wanda de Assis. E, inclusive, vieram manifestantes da direita, assim como você lá, ajudar os vereadores da direita nessa defesa. Então, a gente tinha pessoas da direita lá para defender e também a gente tinha os manifestantes mais à esquerda. E o que aconteceu foi que teve confronto, né, entre essas pessoas, não chegou a ter algo físico, e eu fui questionar no meio desse confronto para uma feminista uma simples pergunta. Pô, se vocês falam no grito das feministas que criança não é mãe e estuprador não é pai, então eu concordo, nesse caso, em aumentar a pena para o estuprador. Isso. Porque eu acho que assim, o estuprador, ele é um vagabundo. Na minha opinião, é um vagabundo. Eu não tenho nenhum tipo de sentimento por um ser desse. Para mim, é um vagabundo que tem que apodrecer na cadeia. Também é um animal. É um animal. Então, seja estuprador que abusa de mulheres e de criança, para mim é um negócio ainda mais hediondo, né? Então, eu perguntei para as manifestantes se no caso do cara que estupra não tem que cortar o pau fora, porque na minha opinião tem que cortar o pau fora de quem estupra. Tem que cortar o pau fora e costurar na boca. Eu não tenho, mas não tem que ter nenhum tipo de sentimento positivo em relação a esse ser humano que estupra. Daí as feministas falaram pra mim que não, na opinião delas não. Eu falei, pô, isso é uma grande hipocrisia. Por que vocês vêm aqui gritar? Muito controverso. Criança não é mãe, estuprador não é pai. E na hora de cortar o pau fora de um estuprador, vocês não são a favor? Pô, pra mim tem que aumentar a pena. A gente fala de cortar o pau fora, é uma metáfora, mas assim, que seja aumentada a pena. Não existe prisão perpétua no Brasil que se crie para um caso de um estuprador. Eu também acho. De um abusador sexual. Porque esse cara, nem ser humano ele é, na minha modesta opinião. Na minha também. Então, o que eu cheguei foi que eu fui lá e questionei as mulheres, as feministas acerca disso, no meio do calor do momento, que estava a discussão entre direita e esquerda lá na Câmara Municipal. Uma senhora falou para mim, você é estuprador também. Tem imagem disso, tá registrado. Saiu vídeo no meu Instagram sobre isso, no meu YouTube também. Meu amigo gravou tudo também. E no momento que ela falou, você é estuprador também, eu já gritei voz de prisão, porque apesar de ser um crime contra a honra, no caso a calúnia, eu gritei no calor do momento, dando voz de prisão àquela feminista para que ela fosse identificada e eu pudesse realizar o boletim de ocorrência contra ela pelo crime de calúnia, que é imputar um crime contra uma pessoa. Sim. Então, eu sou vidraça, né? Eu acredito que assim, eu sou um político que eu sempre fui muito polêmico, já começou com polêmica, né? A nossa entrevista, eu acho que vai ser assim até o fim, não tenho medo de pergunta. E durante a minha trajetória sempre tiveram vários casos. Eu acho que eu sou um dos políticos mais odiados pela esquerda hoje no Paraná. Todo mundo do PT me odeia. Isso é ótimo, PT odiado maravilha. E assim, eu sou um político que ou as pessoas amam ou elas odeiam. Sempre foi assim na minha trajetória. Eu acho que não vai deixar de ser porque eu tenho opinião. Eu sou um cara que eu me posiciono, não tenho medo de enfrentamento. E sempre nas minhas polêmicas da minha carreira política, com ou sem mandato, eu sempre fui vidraça pela imprensa. É difícil um canal de imprensa que fale bem de mim. Então, teve um episódio que aconteceu em 2023, por exemplo, que a gente foi na UFPR ver como é mal empregado o dinheiro público na reitoria da Federal do Paraná, que fica lá no centro. Lá tem curso de filosofia, de história, de sociologia, um antro da esquerda. Lá, e a gente foi no Centro Acadêmico de História lá e tinha coisa lá de Coreia do Norte pichada, de Kim Jong-un, comunismo, anarquismo, aborto, tinha até a imagem do capeta no centro acadêmico lá, que os caras fizeram, entre aspas, um grafite, né? Depredaram inteiro aquele patrimônio público. A gente foi lá fiscalizar, né? Dar aquela olhada. Eu com outros 2 companheiros de MBL na ocasião, a gente foi lá. E a gente saiu tomando porrada. Os estudantes dando porrada na gente para expulsar a gente do centro acadêmico.
eu juro pra você, assim, foi... Eu acho que eu vi horas depois isso. Colocaram vocês numa sala pra proteger vocês? Não, a gente tava na sala que era do centro acadêmico, né? A gente saiu, os caras dando soco na nuca de um dos colegas lá, que era o Gabriel Costenaro, né? E daí o que aconteceu foi que, depois desse episódio, eu juro pra você, 1 hora, 2 horas depois, saiu em todos os jornais. Mas daqueles jornais bem canalha mesmo, no UOL, no Metrópolis, aqui no Paraná, obviamente, o primeiro a postar foi o Plural. Deu os caras postando que a gente agrediu uma funcionária de limpeza da UFPR e uma estudante. Isso. E daí, até hoje, esse jornal Plural fica imputando esse crime a mim de agredir mulher, sendo que eu nunca toquei um dedo numa mulher sem autorização da mulher. Eu tenho mãe, tenho avó, respeito às mulheres, nunca fiz nada de errado com uma mulher. E daí, pô, eu até retomei esse assunto porque aconteceu esse negócio agora na Câmara na última quarta-feira. E quando eu escutei a mulher falando isso, eu falei, não posso deixar barato. Eu vi que ela falou desse episódio. Eu não posso deixar barato. Na real, foi uma outra manifestante que falou desse episódio, mas daí teve uma outra que foi aqui, me xingou de estuprador. Eu falei, cara, eu não posso ficar escutando essas coisas calado, as pessoas alegarem que eu agrido mulher, as pessoas alegarem que eu sou estuprador e não fazer nada, porque qualquer deslize que eu dou, que são coisas muito, mas muito menores que uma acusação dessa, já cai em cima de mim, na imprensa, me enchem de processo. Então a gente que é da direita é amordaçado, entendeu? A gente é vidraça, qualquer coisa querem partir pra cima da gente. A gente, quando é vítima de um crime tão grave quanto esse de calúnia, de passar um crime desse horroroso que é o estupro, que a gente nunca nem chegou perto de cometer, já ficar calado. Então eu dei a voz de prisão, vou processar. Eu acredito que a gente tem que se postar assim, porque, na boa, não tem como ter sangue de barata. A gente escutar qualquer tipo de coisa. E ela fez uma acusação, assim, das mais graves contra a minha pessoa. Eu acho também. E um negócio que eu nunca cheguei... Nossa, eu tenho nojo desse tipo de crime. Vou contar uma experiência sobre esse assunto com você. Eu estava uma vez ali passando, para variar, na frente da Universidade Federal, estava tendo uma manifestação das feministas, daquele jeito que eles sempre fazem, né? Aí tinha uma grávida com uma plaquinha levantada, escrito que todo homem é um estuprador em potencial. E ela estava grávida. Eu falei, mas que desaforo, né? Eu perguntei assim, quantos meses você está? 9? É um menino ou uma menina? Ela falou, é um menino. Eu falei, um estupradorzinho? É um estupradorzinho? Ela, não. Eu falei, você falou, na tua placa não está escrito que todo homem é um estuprador em potencial? Então teu filho aí vai ser um estuprador também? Falei para ela assim, daí ela baixou a placa. Sabe que tem gente que vai e nem sabe o que está fazendo lá, segura uma placa qualquer, né? Então, eu fiquei pensando, meu marido não é um estuprador, eu tenho 2 filhos homens. Eles não são estupradores. Então, quando uma pessoa acusa outros homens, né, de ser estupradores, é uma falta de respeito, é uma acusação criminosa. Você tem razão. Você realmente fez o que é certo. Tem que levar mesmo para a delegacia. Porque é grave, é um crime que é abominável. Né? Então, tá certo, concordo com você, aplaudo você nessa tua atitude. Sabe, que esse tipo de mulher aí não merece nada, sabe? Eu, sinceramente, se tem um troço que eu detesto na minha vida, é o tal da feminista. Tá? Porque eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou avó. E outra coisa, eu tenho meu lugar, tenho meu papel, e meu papel é muito importante na sociedade. Papel de mãe, papel de esposa. E eu sou aquela mulher que gosta, quando o marido chega do trabalho, tem a comida feita para ele. Gosto de cuidar da casa. Infelizmente, são mulheres que hoje em dia parece que está, né, em extinção. Mas ainda existe. As mulheres de direita procuram honrar a sua família. E eu vi um cartaz lá, que a revolução vai ser feminista. Você concorda com a revolução que vai ser feminista? Dependendo da direita, não vai. Acredito que não, né? Eu acredito que hoje tem muita mulher de bem também. Mulheres que valorizam o papel da família, que se valorizam como mulheres... que sabem que esse discurso do feminismo é um discurso falacioso, porque é um discurso que ele coloca todos os homens como vilões. Pô, existe machismo no mundo? Existe. Tem homem que é cafajeste. Existe. Tem homem que é cafajeste com mulher, tem mulher que é cafajeste com homem. Sim. Tem de tudo. Então, assim, no mundo existem pessoas honestas e desonestas. Sim. Isso não tem a ver com o sexo da pessoa, com a orientação sexual da pessoa, com a raça da pessoa. É uma questão de caráter. E essa questão de caráter a esquerda não tem, que a esquerda não tem caráter. Então assim, eu conheço, assim, pessoas
maravilhosas, assim, de pessoas muito diferentes, que todas são maravilhosas. Então não tem como você ficar colocando as pessoas em rótulos, né? E isso que a esquerda busca fazer para dividir a sociedade e conseguir capitalizar o poder, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre você como vereador agora, você está aí sendo fiscalizando a prefeitura da cidade, né? Você, eu tenho muita preocupação em relação a esse tipo de situação. De onde você acha que vem as feministas, as abortistas, as pessoas de esquerda, as pessoas que são socialistas, que acham que tem que taxar as grandes fortunas? De onde vem? Das universidades? Eu acho que vem da educação de modo geral, né? Porque desde o ensino básico já tem professores, por exemplo, de história, de filosofia, até mesmo de língua portuguesa, que eles têm um viés de esquerda e já começam a contaminar o cérebro da criança desde então, né? E daí isso vai para a universidade. Até mesmo a gente viu alguns anos atrás que tiveram aquele episódio de ter a paralisação do colégio estadual, os alunos acamparem no colégio estadual. Sim. E naquele episódio, lá por 2016 aproximadamente, a gente percebeu que já no ensino médio havia aquela doutrinação. Na Câmara Municipal é muito importante a gente olhar para a educação, porque é o ensino básico, é onde tudo começa, né? A educação até a primeira parte do ensino fundamental, a educação que a prefeitura cuida e, consequentemente, o vereador fiscaliza. Eu sou fiscal do povo muito antes de ser vereador. A denúncia do material infantil LGBT que a Cristina Grêmio trouxe para a campanha eleitoral foi minha. Ah, sim, ela fui eu que comecei, né, com essa denúncia. Na época eu não apoiei ela para prefeita, porque eu estava no União Brasil, né? Ainda estou no União Brasil, é claro, e a gente estava com outro candidato a prefeito, o qual eu apoiei, né? Por uma questão de respeito ao meu partido, respeito à pessoa. E a Cristina Grêmio me procurou depois para que eu mostrasse a ela o livro, eu disponibilizasse a ela o livro. Eram 2 livros na ocasião, que o primeiro deles é dos 50 LGBT+, né, que são 50 ícones LGBT, livro que a prefeitura comprou 5 exemplares. Provavelmente esse livro ele foi destinado para professores lerem, né, alguma coisa nesse aspecto. Eu vi uma matéria sobre isso, que até o Pimentel falando que foi usado para os professores, né, mas mesmo assim foi uma barbaridade. Então, é que eles quiseram falar que a Cristina mentiu e que eu menti, por se tratar de não ter distribuição em escola, né? Eles alegaram, não foi distribuído em escola, então é fake news. Calma, não é bem assim. Comprar, vocês compraram, tem nota fiscal, a gestão do Greca comprou. Não estou aqui criticando o prefeito atual, não sei se a gestão dele está comprando esse tipo de material, entendeu? Acho que não. Tenho total respeito pelo Paulo Martins, que é vice dele. Também. Conheço o Pimentel também, que apesar de ser mais tucano, não pensar muito parecido comigo, eu sei que é um cara que não tem má intenção, já conversei com ele. Eu gosto dele. Na época, antes da eleição, eu fui convidado por ele para entrar num partido político da aliança dele, acabei optando pela União. Então eu tenho respeito pelos dois, o que eu estou falando é da gestão do Greca. E na gestão do Greca, realmente, houve essa compra desse material, e nesse material falava-se bem de Pablo Vittar como exemplo a ser seguido, de Joe Willis como exemplo a ser seguido. Jesus tem misericórdia. E até mesmo de Madame Satã, que é um bandido gay, assassino, comprovadamente assassino. Então, assim, independente de ser gay, de não ser gay, quem é assassino está errado, tem que ser preso. Sim. Isso não pode ser exemplo para uma criança, né? Então é um material enviesado, um material de esquerda, né? Que trouxe essa questão da doutrinação já ideológica do movimento LGBT para a educação infantil. O que eu acredito que é inapropriado. Qualquer pessoa, quando tem a sua maturidade, pode definir o que quiser fazer da sua vida. Cada um tem essa liberdade, o livre-arbítrio. Cada um faz o que bem entender. Entre 4 paredes, cada um faz o que quer. Só que certas questões não podemos tolerar em sociedade. E acredito que a educação infantil ela deve ser imparcial. Exatamente. E ela deve ser voltada para desenvolver a criança para aprender conceitos básicos de matemática, de língua portuguesa, de história. Não deve ter viés político em educação. Exatamente. E no máximo que a gente tem que fazer já é trazer uma educação mais empreendedora já na fase infantil. Porém, eu também acredito que a criança, às vezes é só criança, tem que brincar, né? Sim. A criança tem que brincar. A criança, ela tem que pensar nisso mais pra frente. A criança também, na sua fase infantil, qualquer coisa que tenha a ver com sexualidade não deve ser exposta a essa criança. Não deve. Inclusive, esse livro, ele tinha trechos, esse livro 50 LGBT+, que se falava de sexo lésbico.
Então, assim, cara, você não pode falar de sexo para criança. Você não pode falar de sexo hétero, de sexo lésbico, de sexo de qualquer tipo de sexo. Porque isso é uma coisa para uma pessoa já com mais idade começar a ter essa discussão. Não uma criança de educação infantil. Uma criança que tem 8 anos de idade, 10 anos de idade. Isso é um completo absurdo. Então, sai mais confusa da escola do que quando entra. Então, esse foi um dos grandes... foi uma das grandes polêmicas da eleição. Na época, eu passei também para o meu candidato do meu partido abordar. Acabou não tocando no assunto, é uma decisão de cada candidato. Fico feliz que a Cristina, na época, tenha falado, porque o curitibano merece saber as coisas que estão acontecendo. Até agradeço por ter me chamado aqui, porque eu não sou um vereador totalmente conivente com tudo, eu sou um cara que tem opiniões fortes. E, infelizmente, hoje o que eu sinto é que muitos veículos de imprensa acabam escondendo o que realmente acontece na cidade. Então, eu fico feliz de ter esse espaço para poder vir, poder conversar, poder expor as coisas que acontecem no município, que muitas vezes não são ditas, porque eu acredito que o cidadão curitibano tem que ter acesso a muitas coisas que acontecem na cidade e ele pagou com o dinheiro dele. Como foi o caso do livro infantil LGBT. Sim. Então, eu acho que o mal dessa educação, então, está... Na preparação dos professores, né? Que agora com essa lei aí que não pode ter celular em sala de aula, né? Você acha que isso é bom ou que isso é ruim? Depende do ponto de vista. Né? Eu acredito que assim, é ruim se não colocar uma câmera na sala de aula para filmar a aula. Gente, exatamente o que eu penso. Porque assim, beleza, se tem uma câmera lá filmando a aula inteira, eu acredito que não tem o porquê ter celular em sala de aula, pode distrair o aluno, inclusive. Isso. Só que o celular também é uma ferramenta muito forte para o aluno mostrar, às vezes, coisas errôneas que acontecem em sala de aula. O vereador Eder Borges até trouxe recentemente uma questão, né, de um professor que estava dando aula com camiseta do MST, e são situações que, infelizmente, acontecem em todo o Brasil, e a gente tem que ter ciência para evitar. Eu acho também, concordo com isso. Então, como vereador, preocupado com a educação, que eu vejo que você é preocupado com a educação, inclusive o pessoal do MBL, assim, sempre quando eu penso em MBL, eu penso nos estudantes, né? Nós temos, assim, uma sociedade que ela é bem carente e a gente vê que precisa de tratamento. Que a minha preocupação é com os professores assim. 40 alunos numa sala de aula. Essa inclusão que a esquerda quer não é uma inclusão de verdade, porque um professor tem que identificar quem é autista, quem tem dislexia, quem está sendo abusado, né? Então, para o professor, ele não consegue administrar, né, uma sala de aula como se deveria, porque aquele que tem TDAH, que é muito esperto, aquele que é autista, Asperger, é bem mais evoluído em sala, pode ser prejudicado. Então, você acha que existe uma política pública, você ficou sabendo de alguma política pública sobre essa questão da inclusão dentro da sala de aula? Olha, a gente na campanha fez diversas propostas em relação a isso, no meu caso a minha candidatura, que vão ser protocoladas nos próximos meses na Câmara Municipal em relação ao autismo, né, a tratar esse transtorno, ajudar, né, essas crianças a terem mais inclusão. E foi criada agora na Câmara Municipal a Frente Parlamentar do Autismo, né, que foi criada pelo vereador Pir Petruzziello, que ele é um ativista na causa, né, e acredito que essa frente ela vai fazer avançar bastante essa questão no município de Curitiba. Até mesmo o atual prefeito se mostra disposto aí a cada vez mais brigar pela causa. Eu acredito que a causa do autismo merece todo o cuidado, aí, todo o tratamento. Confesso para você que eu não sou um grande especialista na causa, inclusive recentemente até tive envolvido em polêmica em relação a esse tema. Uma polêmica que foi bem enviesada, assim, não consegui passar a minha versão da maneira como era adequada no momento. Mas é uma causa que, apesar de eu não ser um vereador que carrega essa bandeira, eu tenho total respeito pelas crianças que portam autismo, pelas crianças que têm esse tipo de transtorno. Eu mesmo tenho o transtorno de TDAH, diagnosticado, já tomei Ritalina há muito tempo, Venvance há muito tempo, depois eu parei, porque eu não gosto do efeito da medicação no meu corpo. Mas eu acredito que
são coisas que atrapalham, né, o desenvolvimento, e o município tem que agir diagnosticando e oferecendo políticas públicas para que essa pessoa seja inclusa. Eu acredito que em um grau mais elevado de autismo, né, porque tem graus que são menores e graus que são maiores, nos graus mais elevados tem que ser disponibilizada uma educação especial para essas crianças, inclusive. Exatamente. Inclusive não é só autismo. Quando se fala em inclusão, fala do autista, fala dos meninos que têm síndrome de Down, né? Mas eu me preocupo muito com a dislexia, né? Antes de eu ser diagnosticada como TDAH, eu era diagnosticada como disléxica, mas não era dislexia, era TDAH. Dislexia é uma dificuldade da criança aprender, né? E eu acho que existem muitas crianças com dislexia que não são diagnosticadas. Então, em cada regional deve ter umas 50, 58 a 60 escolas municipais, né? O que eu gostaria é que tivesse psicólogos para ter sessões de psicologia dentro das escolas. Sim, sem dúvida. Porque a professora identifica, passa para o profissional conversa, vai descobrir se a criança está sendo abusada, se tem sofrendo violência doméstica. Eu acho que tinha que ter alguma coisa nesse sentido. Fica a dica para você, que é uma coisa que eu gostaria, porque pensa na melhora em médio prazo, como a nossa sociedade vai ficar melhor se as crianças forem tratadas, forem diagnosticadas antes, né, de que ela cresça. Então, eu acho que aí é uma coisa a se pensar. Fica a dica aí pra gente. Não, eu agradeço pela dica e com certeza eu vou levar para o gabinete. Meu gabinete é um gabinete aberto ao povo. Todo mundo que está ouvindo, que quiser mandar sugestões acerca de projetos de lei, tanto da pauta do autismo, da dislexia, como de pautas, por exemplo, a máfia da multa, que é uma pauta que na cidade de Curitiba hoje é uma grande dor. A questão do transporte público, que haverá a renovação da licitação esse ano. Entre outras questões, né, que hoje no município são questões latentes, eu peço para que me mandem, né, uma mensagem no Instagram, que daí eu converso com a pessoa, já passo o meu WhatsApp, e daí no WhatsApp a gente troca uma ideia, né? Então quem tiver esse interesse, que me mande uma mensagem no Instagram, que daí lá eu já mando meu WhatsApp para a pessoa e a gente conversa e a gente se coloca à disposição para protocolar projetos de lei que sejam de interesse do povo. Né? E, inclusive, essa pauta que você me sugeriu aqui, pode ter certeza que segunda-feira já vou estar levando, estamos gravando na sexta aqui a entrevista, segunda-feira eu estou levando já para todo mundo do gabinete para a gente já desenvolver uma coisa a respeito. Eu quero dizer para o pessoal que vereador não é só para consertar a rua. Todo mundo fez vereador, estou precisando arrumar uns buracos na minha rua, vou falar com o vereador. Não é só para isso, né? Nós precisamos de políticas públicas sérias, educação, saúde, né? Outras questões que nós podemos, que eu vejo, eu como pessoa, que não estou reclamando do que está acontecendo, porque eu acho assim que a nossa saúde de Curitiba não é ruim, né? Mas eu acho a questão de exames que precisam de um diagnóstico mais preciso, como uma ressonância magnética, são exames que são muito difíceis, você tem que ficar na fila muito tempo para conseguir, né? Eu recentemente fiz uma mamografia, foi até que rápido, sabe? Esse atendimento, mas eu vejo que se eu preciso de uma tomografia, uma ressonância, são exames mais caros e às vezes também é mais difícil você conseguir, né? Então eu acho que a gente pode pensar também nessas questões aí. Não, sem dúvida, e até eu quero até fazer um esclarecimento aqui à população, que no mês de janeiro eu fui fazer uma fiscalização, inclusive no Hospital Cajuru, que eu recebi uma demanda de uma apoiadora, que o irmão dela nos trouxe a demanda, no caso, que ela precisava de uma cirurgia e ficou 48 horas em jejum, praticamente, no Hospital Cajuru, porque eles não tinham efetivo para realizar essa cirurgia, né? Então até foi um vídeo que na época veio vários médicos criticar, mas eu nem falei com o médico na ocasião, mas eu fui lá realmente cobrar a realização dessa cirurgia, porque é uma paciente que ela estava 48 horas sem comer, para poder realizar uma cirurgia na mão, que ela quebrou a mão, Cajuru, um hospital de traumas. Então a gente recebe desde então várias denúncias de hospitais. A gente não está mais fiscalizando por uma questão de que o CRM fica muito em cima desse tipo de trabalho. Sim. Mas a gente está mandando já esses requerimentos de informação. É um hospital que ele tem convênio com a prefeitura, tem convênio com o governo do estado.
e também é um hospital que hoje ele tem muita, mas muita reclamação, Naná. É um hospital que hoje o povo tá complicado, né? Muitos casos parecidos com o dessa mulher, de ficar na fila durante muito tempo, não conseguir realizar uma cirurgia. E daí nisso eu faço um apelo, né, às autoridades que olhem para a situação do Cajuru, para que a gente consiga aumentar o efetivo de profissionais, porque é um hospital que eu quando eu visitei lá para fazer a fiscalização, até percebi uma boa intenção de boa parte dos funcionários, mas ao mesmo tempo eu percebi que falta efetivo, falta profissional, falta médico, falta mão para realmente dar conta do tanto de gente que tem lá para fazer uma cirurgia para ser atendida. Então é um caso urgente, assim, que precisamos olhar nesse caso para a saúde pública, porque o Hospital Cajuru ele tá um caos. É um hospital hoje que está uma baderna, está desorganizado, está um caos. E às vezes a responsabilidade nem é dos caras que estão gerindo, dos médicos. É falta de profissional, trabalhando os caras têm que trabalhar pra caramba lá. Então a gente pede para que o poder público se atente a essa situação, fale com o pessoal lá dos maristas, que há esse convênio, né, com o poder público, para que seja solucionado, porque o povo está realmente sofrendo. Eu, como parlamentar, queria poder fazer mais coisa, queria poder entrar lá, fiscalizar, ver folha de ponto, mas infelizmente, pelo aspecto jurídico da coisa, está muito difícil da gente conseguir fazer esse trabalho. Então eu faço um apelo às autoridades. Eu sei que eu ir lá fazer vídeo ia ser mais efetivo, né? Mas já que eu não estou conseguindo, nesse momento, fazer isso, que é a minha vontade, né? Mas eu fico de mãos atadas, o que eu peço é que as autoridades se atenham. E também tem uma questão que a gente também está fiscalizando o UBS, UPAs, muitas coisas não estão indo para o ar por essa questão jurídica, né? E até na sexta-feira passada estive numa UBS no SIC, e a UBS organizada, limpa, tudo certo, mas com problema também de profissionais. No caso, 2 enfermeiros e um técnico de enfermagem, que eles se aposentaram pela prefeitura há 2 anos e desde então não foram substituídos. Tem profissionais temporários lá para realizar a cobertura da escala, mas não foi distribuído com um profissional para ser efetivado. Então é um problema também que a gente tem que se atentar à contratação de profissionais. Meu mandato, sempre quando recebe esse tipo de reclamação, já encaminha a prefeitura através de requerimento de informação para que possa ser mudado. E as minhas ações em loco, de ir na rua, eu faço aquilo que é possível, né? Para a gente tentar, através das redes sociais, abrir o olho da população e pressionar a prefeitura para que seja realizada a melhoria. Bora fazer um movimento junto com as tias do Zap para a gente ajudar o Hospital Cajuru? Acredito que é oportuno. Vamos fazer uma reunião e vamos organizar isso. Vamos chamar a atenção das autoridades para o Hospital Cajuru. É que eu, quando vou lá e faço um barraco, chama atenção, né? Vamos reunir as tias do Zap lá e vamos fazer um barraco lá. Mas é complicado, porque daí eles empenham... vai você então, porque eu como vereador tá difícil, né? Qualquer coisa que eu faço, os caras já caem em cima, já querem colocar no Conselho de Ética. Não. Mas a gente tá brigando pelo povo. Então. E eu faço um apelo, né, para os ouvintes, para que realmente entrem em contato comigo, me passem pauta. Eu tô com boa intenção. Eu sou um cara que veio do meio privado, eu sou empreendedor, sou um fiscal do povo. Não tô na Câmara para me acovardar. Eu não faço parte da oposição, voto muitas coisas com a prefeitura que são válidas, mas eu sou um vereador independente, não tenho um cargo na prefeitura, não tenho rabo preso com ninguém da prefeitura, então eu sou realmente um fiscal do povo, e o que as pessoas quiserem me mandem no WhatsApp, manda lá no Instagram uma mensagem que eu mando no WhatsApp, a gente troca uma ideia no WhatsApp, a gente quer ajudar. Fala com Jesus. Hoje eu recorri ao Jesus. Meu que é o Jesus também. Então, é por isso que eu falei, fala com Jesus, que é o seu assessor, né? Então, tem uma pauta para você, uma pauta que talvez você não conheça, porque você é um homem e eu, como mãe, né, eu consigo saber dessas coisas, né? Até que hora que eu posso ficar aqui? Vou ficar até a hora que eu quiser hoje, tá? Pode ser? Hoje não tem debate. Oba, então é o seguinte, como mãe, talvez os homens não sabem, mas as maternidades, vou falar um pouquinho sobre a maternidade. Existe um gasto, né, público para cesarianas, para fazer cesarianas. O que acontece muitas vezes é que as mães que estão entrando em trabalho de parto sofrem mais porque não tem dilatação para fazer um parto normal. E como eles não querem fazer cesariana pelo custo, aquela mãe fica sofrendo dores do parto
18 horas, 24 horas, e eles ficam dando, então, injeção para que ela possa, então, ter dilatação para aquela criança nascer normal. Muitas vezes acontece das crianças morrerem e não nascer, né? Então, eu gostaria de que você pudesse investigar isso para mim, como um vereador, você pode, porque eu tenho visto muitas mulheres sofrendo aí 18, 20 horas aí, porque não tem dilatação e ao invés de eles fazerem uma cesariana, né, eles vão lá e... Mas em qual unidade de saúde está acontecendo isso? Em hospitais e maternidades, porque Sim. é uma lei aqui municipal, né, que é para tentar o parto normal, que é mais saudável, mas tem casos que não tem como ter dilatação. Eu sou uma pessoa que não tem dilatação, eu tenho filhos, eu nunca tive dilatação, eu sempre fiz cesáreas. Sim. Por quê? Porque hoje não tem dilatação, só que a minha sorte é que o médico era amigo da família, entende? Uhum. Mas nem todas as mulheres que vão lá ter bebê têm essa mesma sorte. Não, acredito que é uma pauta interessantíssima. Eu sou um vereador acostumado a estar na rua, sempre em contato com a população. Desde antes de ser eleito, eu sempre fiquei na rua em contato com o povo, boto a cara a tapa, não tenho medo mesmo. Então, assim, o que eu gostaria é que quem tiver esse tipo de demanda me passe também, porque a gente vai sim olhar com carinho e atuar na esfera institucional e até mesmo no campo de ação aí, com uma ação prática, buscar solucionar essa situação, porque são mulheres que sofrem, né? Sim. São mulheres que sentem dor, inclusive, é um processo desgastante, né? Até emocionalmente para a mulher, que é o processo dela ter o filho. Às vezes acaba que morre aquela criança tão esperada, por quê? Porque não teve dilatação, criança lá, às vezes está com o cordão umbilical enrolado. Não, a gente tem muito interesse na pauta, e eu peço a você que me passe ela com mais detalhes depois da entrevista. Uhum. Daí a gente vê isso com calma, que essa pauta é interessantíssima. Eu também peço aos ouvintes aí, se tiver algum caso semelhante também, que quiser compartilhar comigo, a gente está à disposição. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre cultura. Ah, adoro. Eu também. Eu acho assim, que dentro das secretarias que nós temos, tem algumas pastas que são bem ruins de lidar. Uma delas é a cultura, as outras é educação e meio ambiente. Mas falando de cultura, eu acho que a cultura tem sido usada para poder... para pregar aí umas ideologias que são nocivas à sociedade, né? Recentemente houve aí uma polêmica, né, que a prefeitura, acho que foi do governo passado, né, direcionou aí uma verba grande para um artista aí fazer um espetáculo seminu aí na Rua 15 de Novembro. Você fez uma matéria sobre isso, não foi? Conte pra gente como é que foi. Então, essa minha batalha, Naná, em relação à questão da cultura, ela já é de longa data. Na eleição, eu trouxe a questão do material infantil LGBT, que a campanha da Cristina também abordou. E nesse mesmo período, eu também falei de grupos de teatro que recebem verbas astronômicas da prefeitura. Vou começar com um caso. Tem um espetáculo chamado Fim del Mundo, que foi financiado na época da pandemia, R$100 mil da gestão Greca. Nesse espetáculo tivemos feministas nuas passando tinta laranja no corpo, tivemos o mesmo careca que depois foi para a rua, né, fazer aquela patifaria, que depois eu falo desse caso, mas tivemos o careca enfiando uma lanterna naquele lugar, no orifício, né? E também tivemos um gordão, né, balançando a piroca, né, o órgão genital. Esse espetáculo foi em ambiente fechado para maiores de idade, mas recebeu 100 mil da prefeitura. E o grupo desse espetáculo é o Grupo Selvática, que é um grupo de teatro 100% depravado, que eles fazem espetáculos teatrais sempre nesse cunho sexual, espetáculos sempre nus, espetáculos enfiando coisa no orifício, coisa só nesse naipe, assim, é um grupo que faz espetáculos de putaria, de sexualização, em ambiente aberto, em ambiente fechado, eles fazem esse tipo de coisa. Tinha que ser Nascidos do Inferno, esse nome deles. Esse grupo, ele recebeu nos últimos 3 anos R$300 mil do governo Lula e recebeu mais de R$500 mil da gestão Greca nesse mesmo período para fazer diversos espetáculos. E agora teve esse caso mais recente que viralizou muito aqui no município. Acho que você que está ouvindo deve ter já visto o vídeo do careca de calcinha no meio da Rua 15 com crianças passando. Esse careca é um artista chamado Ricardo Marinelli, Princesa Ricardo Marinelli.
Ele se identifica como uma trans não binária e tal. E esse artista, ele faz parte desse grupo Selvática, que é um coletivo de teatro. E eles receberam 150 mil reais para fazer na época da eleição, bem no ano passado, a Bienal Internacional do Cabaré, que teve várias apresentações, vários espetáculos, e um desses espetáculos aconteceu na hora de saída escolar, em um dia de semana, no meio da Rua 15. Esse careca só de calcinha no meio da rua, com crianças passando, com idosos passando. Ele só de calcinha, com a calcinha enfiada na bunda, andando de 4 no meio da rua. E foi um espetáculo que causou um desgosto, né, para as famílias curitibanas, né? E eu denunciei esse espetáculo, sou um vereador independente, não tenho o rabo preso com o Greca. E o Greca me colocou no Conselho de Ética e quer cassar o meu mandato por causa de eu ter exposto a verdade em relação a esse investimento da Fundação Cultural de Curitiba na gestão Greca. Então é um espetáculo que atenta contra a família, atenta contra as crianças. Isso não pode ser tolerado no meio da rua, muito menos com dinheiro público. Exatamente. Então, pô, se esse grupo Selvática quer realizar os espetáculos deles, cara, na boa, assim, se tem gente que quer ver esse tipo de indecência, o cara tem que ser maior de idade, ver num ambiente fechado e sem dinheiro público. Exatamente. E sem dinheiro público. É engraçado, Naná, porque assim, eu denunciei essas coisas há um certo tempo e já abriram inquérito contra mim por transfobia, por esse tipo de crime. E vem até vereadores do PT comentar que eu quero perseguir os LGBTs, que eu sou contra os gays, que é uma questão pela sexualidade deles. Não é. Não é. Não é. Eu sei que não é. Não é. Gente, se tem um troço que eu fico indignada, é você ser taxado de ser homofóbico por você ser de direita. Nós não somos homofóbicos. Eu tenho uma filha lésbica. E a questão extrapola isso. A questão não é a sexualidade do artista. Não é. O meu problema com esse coletivo Selvática não é o fato dos artistas serem gays. Não é esse o problema. O problema é o teor da apresentação, que é uma apresentação de putaria. Com dinheiro público. Com dinheiro público. Um cara de calcinha no meio da rua, com crianças passando na rua, pais de família com crianças passando na rua. Tem uma imagem que a gente mostrou que é clara, que é um pai com uma criança de mão dada, a criança com a mochilinha da escola, passando, e o cara de 4 de calcinha no meio da rua, a calcinha enfiada na bunda. Então, assim, não dá pra gente tolerar esse tipo de coisa no meio da rua. Isso é um absurdo. E daí você ir contra o teor da apresentação e ser acusado de crime, isso não pode, isso é denunciação caluniosa. Então, é esse o artifício que a esquerda utiliza, porque parece que eles querem uma sociedade cada vez mais depravada. Então, assim, o que cada um faz em 4 paredes é um problema da pessoa, é a vida da pessoa. Cada um tem o direito de fazer o que quiser com o corpo da pessoa. Exatamente. Pô, se é maior de idade, você é responsável pela sua vida, faça o que bem entende com o teu corpo. Mas querer trazer isso para apresentações sexuais no meio da rua, querer trazer isso para criança que não tem ainda autonomia para decidir, isso aí é um absurdo. Tinha que ser criminalizado. Tem que ser criminalizado. É a esquerda querendo levar essa agenda horrorosa adiante. Horrorosa. O gay tem que ser respeitado, a minoria tem que ser respeitada, mas o direito do coletivo da sociedade extrapola esse tipo de coisa. Exatamente. Eu acredito que, assim, quem sofre um crime de homofobia, o cara tem que denunciar. Não podemos tolerar a homofobia. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que colocar certos limites para o convívio em sociedade. Claro. Pô, não é normal um cara de calcinha de 4 no meio da rua com criança passando e o cara fala que é arte o caralho. Não é arte isso. Desculpa o palavrão aqui, mas não é arte. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter bom senso na sociedade. Claro. E é por isso que a gente é de direita e defende certos valores. Porque, assim, cara, cada um tem o seu direito, a sua liberdade de fazer o que bem entende da vida. Mas, pô, não podemos ultrapassar aqui certos parâmetros. Minha mãe costumava falar que a sexualidade das pessoas é que nem roupa íntima, você não vai esfregar na cara dos outros, né? Então, esse que eu acho engraçado, a esquerda e a direita. Quando eles são contra as armas, né? A direita é assim, é contra as armas, não compra arma. Mas a esquerda é contra as armas e quer proibir todo mundo de comprar armas. Essa mesma questão da sexualidade. Para eles tudo é homofobia e não é nada disso. Parece que eles fazem questão de não entender isso. Porque já está mais que explicado que não é isso. O problema da direita não é o homossexual. Eu acho que são as ideologias jogadas na cara das pessoas e principalmente as crianças são vítimas disso.
Né? Então, essa é a nossa grande questão. A gente tem que proteger as crianças, a inocência das crianças. As crianças não tem que se preocupar com essas coisas aradas agora. Tem que estudar, tem que ver as coisas boas da vida. E também, como foi falado lá nessa última Tribuna Livre que teve, o que eles... Já passou, né? O STF já chancelou e não tem muito o que fazer. Eles vão tentar alguma ação, alguma coisa para poder derrubar. Mas eu acho difícil, porque o STF já assinou. Mas o que eles querem? Querem que, se a criança for estuprada e engravidar, que o aborto possa ser feito até os 9 meses. É um bebê pronto, né? Então, mas o problema não é só isso. Tem vários problemas nisso. Como é que é? A cistologia fetal. O que é? Eu tive um cachorro que eu precisei fazer eutanásia, porque ele estava com câncer e não tinha mais o que fazer. O veterinário foi até a minha casa, ele aplicou um sonífero no meu cachorro, né? E uma anestesia geral para que o cachorro não sentisse dor. Porque, pela lei, o animal não pode sentir dor nenhuma. Ao contrário do neném que está na barriga, é aplicada uma injeção na criança e aquela criança que está lá na barriga sente muita dor. Você pensa, uma injeção letal em você, quanta dor que isso não causa? Então, isso aí, eu acho que deveria ser um crime. Além do aborto, a metodologia que é usada para fazer esse aborto. Agora, uma criança de 9 meses que está ali, prontinha para nascer, sentindo todas as sensações, todas as dores, você vai lá e mata uma criança. Fora aquele outro que é por sucção, que você vai arrancando as partes da criança, as perninhas, os bracinhos. Isso é bárbaro. Sim. Isso é bárbaro. Então, a gente tem que lutar contra esse tipo de situação. E não é só isso. A saúde. Eles falam que isso é uma questão de saúde pública. Onde é que está a saúde pública aí? Né? Porque o corpo da criança que foi violentada, tá, por um marginal, está lá sofrendo uma violência através do aborto. Aí tem a questão psicológica da criança, né? Que aquilo vai ficar marcado pro resto da vida. Aí você vem lá e defender uma coisa dessa? Como isso? É triste, né? É que, na realidade, o que acontece é uma grande hipocrisia. Exatamente. Porque o principal argumento do movimento feminista para legalizar o aborto é o seguinte: queremos preservar a vida das mulheres. Eles falam isso. Só que, ao mesmo tempo, metade dos bebês aproximadamente que nascem são mulheres, metade são homens. Então você está matando dezenas de mulheres através do aborto. Exatamente. Porque todo mundo, você, Naná, eu, João Bétega, o cara que está escutando, o camarada que está aqui com a gente na rádio também, todos nós, sem exceção, já fomos um feto um dia. Sim. De 1 mês, de 2 meses, 3 meses, assim por diante. Porque o feto não vira um rinoceronte, o feto vira um ser humano. Então, não é uma questão meramente religiosa, né? Apesar da religião ser muito importante nesse debate, porque a gente também tem que escutar a questão espiritual para tomar as nossas decisões de vida. Exatamente. Mas a esquerda, ela deslegitima os argumentos da direita em relação à vida, falando que se trata apenas e exclusivamente de uma discussão religiosa, quando não é verdade. Quando não é verdade. Não é verdade. É uma questão que extrapola a religião, uma questão de vida. Eu sou católico, não sei a tua religião. Eu sou mormon. Então, o cara que está ouvindo nós pode ser ateu. Pode até ser ateu, mas ele vai concordar com a gente que é uma questão de vida. Exatamente. É uma questão da gente pensar no direito à vida do ser humano, né? Então, e a gente estava falando da cultura, né? Aí daí a gente passou para o aborto, porque não é muito longe o que essa cultura está tentando fazer em relação a esse tema do aborto. Até tem um caso da cultura que eu acho que é importante trazer aqui para os ouvintes, que também esteve em discussão na Câmara, trazida por mim na última terça-feira, que foi o dia 1º de abril, o dia da mentira. Sim. Dia do Lula. E assim, não tenho nada contra o governador Ratinho, não o conheço, mas não tenho nada contra, acho que muito mais coisa a favor do que contra. Eu também. Mas o ponto é que a Secretaria de Cultura do Governo do Estado financiou um videoclipe
de uma banda chamada Horrorosas e Desprezíveis. Ah, eu escutei a música. E é a horroroso música, e desprezível mesmo. E a música se chama Lésbicas, com K, né? Basicamente, o videoclipe inteiro financiado pelo governo do estado. Ainda não tivemos acesso ao valor do contrato para ver o tanto que foi gasto, né, nesse clipe. Mas o clipe foi financiado pelo governo do estado, achamos no portal de transparência um clipe que é um grupo de lésbicas lá, cantando uma música péssima no ponto de vista musical e utilizando no clipe pênis de borracha, né, no meio do clipe. Ué. Então é o teu dinheiro, você que está ouvindo aqui a rádio, é o teu dinheiro indo para uma banda que faz clipe com pinto de borracha. Você paga seu ICMS, vai dinheiro para clipe com pinto de borracha, dinheiro estadual. Você paga seu IPTU, vai esse dinheiro pro careca com uma calcinha enfiada na bunda no meio da rua, com crianças passando na rua em hora de saída escolar. Então é teu dinheiro do ICMS, teu dinheiro do IPTU indo para esse tipo de apresentação cultural que é financiada pelo povo do Paraná e pelo povo de Curitiba. Então eu faço aqui um apelo aos ouvintes que continuem pressionando, né, o governador, o prefeito, para que não seja mais financiado esse tipo de coisa. Faço aqui um apelo às autoridades, já estive com o vice-prefeito Paulo Martins falando isso a ele. Faço um apelo ao prefeito, ao governador, que não financiem espetáculos de putaria com o dinheiro do povo. O povo trabalha pra caramba, o país está ferrado, a gente tem que pagar um monte de imposto, de taxa por causa desse canalha desse Lula aí. Inclusive, o preço do alimento nas alturas. O povo paga imposto e paga muito imposto. E não pode imposto para esse tipo de baixaria que estão financiando aqui no Paraná e aqui em Curitiba. Eu espero que a gestão do Pimentel seja diferente, eu confio nisso. Se não for diferente, eu vou cobrar. E eu peço ao governador que pare de financiar esse tipo de coisa imediatamente, porque está sendo financiado. E eu trouxe isso na Câmara na terça-feira. Eu trouxe de um modo irônico, com uma moção de aplausos, mas a ideia foi justamente trazer o tema em pauta, porque é o imposto do povo, é o dinheiro do povo, indo para financiar a baixaria, e esses grupos são todos de esquerda, todos eles fazem campanhas, votam no PT, todos eles se mobilizam na eleição para eleger candidatos petistas, e é o Estado e a Prefeitura financiando esse povo, que vive de dinheiro público, e vive de fazer baixaria, artistas que são declaradamente comunistas. E se não tiver dinheiro do povo, eles vão ter que se virar por conta própria, fazer espetáculo que tenha um público lá que assista. Então, basicamente, é muito fácil, né? Você viver de cultura e viver sendo financiado por Lei Rouanet, por dinheiro do governo do estado, dinheiro da prefeitura, que é o caso desses artistas aqui do Paraná. Nós temos que cortar a teta desse povo. Se for para ser financiado, é com o Rouanet lá do Lula, não com o dinheiro do povo do Paraná e com o dinheiro do povo de Curitiba. Então, duas coisas que eu quero falar sobre isso. Existe o Colégio Estadual do Paraná, ele tem o curso lá para ser, inclusive minha filha é atriz, fez lá pelo Colégio Estadual do Paraná, né? E de lá saíram algumas organizações, alguns grupos de teatro. A minha filha fez parte de fez algumas peças, inclusive no Guaíra, né? Mas o que acontece? A dificuldade desses grupos novos, desses artistas se lançarem, bons artistas, é a questão de não tem apoio do governo. Então, o governo, essa lei, Rouanet, essa lei aí da cultura, ela está ajudando artistas consagrados. Mas para quê? Qual é o objetivo dessa lei, se não é para formar novos artistas, uma cultura melhor? Eu não digo nem consagrados. Eu digo artistas que tenham afinidade com o espectro ideológico da esquerda. Como foi o caso emblemático da Cláudia Raia, que foi financiada lá pela Lei Rouanet. E como é o caso desses artistas aí do grupo Selvática, que eu trouxe como exemplo, que recebeu rios de dinheiro da prefeitura na gestão Greca. Que é um grupo que faz espetáculos de arte com nudez, com enfiando coisas no ânus, com objetos de borracha, pinto de borracha, esse tipo de coisa, só coisa baixa que eles fazem. Agora vai ter, esse ano vai ter uma nova eleição para o Conselho da Cultura. Eu quero, né, pedir às pessoas que têm afinidade com cultura, se candidate, trabalhe na cultura para você possa ajudar a gente a acabar com esse tipo de situação. Seja um conselheiro da cultura, vá na sua regional, se inscreva. Nós vamos colocar nos grupos e até no WhatsApp da gente, do Tias e Tios do Zap,
o link das inscrições assim que saírem, né? E você como vereador, às vezes sai de madrugada, a gente não fica sabendo, que nem aconteceu, né, com o último, né, a última eleição do Conselho da Cultura. Nós tentamos de um dia para o outro encontrar pessoas que possam se candidatar. Inclusive eu me candidatei, tá? Para que pudesse a gente colocar os nossos lá, né, no Conselho da Cultura. Vai ter esse ano novamente. Então conta com o meu apoio aí, Naná. Quando tiver a eleição, pode me convocar que eu vou ter o maior prazer de ajudar na eleição, ajudar vocês a se elegerem. Sim, a gente precisa colocar um povo de bem lá, sabe? Porque a gente recebe várias demandas, agora que... É que assim, o meu mandato foi o que denunciou essas questões da cultura na cidade, né? E muitos outros vereadores da direita não denunciam, porque eles são da base, então acabam não querendo falar do Greca, né? Porque ele foi o antecessor do Pimentel, o Pimentel é próximo do Greca. E eu falo, porque também não tenho rabo preso com ninguém, eu falo mesmo. E falei da cultura porque eu não sou base, não devo nada para ninguém, não tenho cargo na prefeitura, não tenho nada, então eu falo o que eu quero e acabou. Mas o ponto é que muitos grupos católicos vieram me procurar após as minhas denúncias falando o seguinte: pô, Bétega, eu estou tentando ter financiamento da Fundação Cultural há muitos anos e os caras querem só financiar esses grupos de esquerda que fazem esses espetáculos depravados. E eu tenho aqui o meu espetáculo que é para falar de Deus. Eu faço parte de um grupo católico. Eu tenho um trabalho sério aqui. Eu não recebo um tostão de dinheiro público para fazer a minha arte, sendo que esse povo aí que fica de calcinha rebolando na rua, que faz espetáculo pelado, balançando órgão genital, enfiando coisa no cu. Esse pessoal recebe dinheiro, recebe verba, eu não recebo nada. Então é um negócio que é complicado, né? E isso passa muito pelo conselho. Então eu acho que é muito importante esse ativismo que você faz, pelo povo conservador dessa cidade. Sim. Conte com o meu apoio. Quando for essa eleição para o conselho, saiba que eu vou ser um ferrenho apoiador e saiba que o meu mandato já está de olho nisso, porque a gente estudou toda a questão das leis de cultura do município para poder estar falando disso, e a gente sabe como é que são financiados esses projetos, de onde que vem a verba. Sim, né? ainda bem. Tem verbas que vêm direto da prefeitura, tem verbas que vêm de uma espécie de lei Rouanet municipal, que foi o caso do Careca de Calcinha na Rua, que quem pagou foi a Bosch. Uau! Né? Porque ela foi isenta de impostos municipais, ISS e IPTU, para financiar. Ou seja, deixou de pagar imposto à prefeitura para financiar. A prefeitura financiou por tabela. Claro. E até o Greca se defendeu falando que ele não financiou por causa dessa lei. O que é uma grande falácia por parte do Greca. Sim, imagino. Escondendo, como sempre, o lado vermelho dele. Porque ele é o prefeito melancia, né? Verde e amarelo por fora, vermelho por dentro. Com certeza. Agora tá falando que quer anistia. Agora tá falando... um monte de gente falando que quer anistia. Agora é muito propício. Agora tá querendo assinar para a direita para ser candidato ao governo, né? Mas a gente sabe que ele, no fundo, é de esquerda. Inclusive, recentemente, elogiou a indicação do Flávio Dino para o STF. Sim. Né? E todo mundo sabe o lado que ele defende. Mas agora ele quer falar de anistia aí para agradar a direita. Porque ele sabe que hoje o senador Moro tem grande chance de eleger governador. E se ele não se posicionar, ele não vai ter chance alguma. Então é uma questão que assim, a gente sabe a característica e aquilo que ele financiou já comprova isso. Eu acho que em relação à cultura, tinha que ter mais espaços públicos, né? Porque para que possamos ensinar as crianças a tocar um instrumento musical. Música clássica, ninguém fala mais em música clássica, é só hip hop, funk, essas músicas horríveis, né? Então eu acho que a prefeitura deveria investir mais dinheiro na pasta da cultura para educação, né, musical, artes cênicas, poesias, né? E não já para essas coisas, como você mesmo sabe muito bem como é que é. Então, fica o meu apelo aí para o prefeito e para o pessoal da cultura aí, que possamos pensar melhor onde vai esses recursos, né? Porque nós vamos cobrar. A gente está cansado de tanta pouca vergonha na área da cultura. Porque a cultura influencia muito a juventude. E é isso que nós temos. Nós temos uma juventude hoje carente de boa cultura. Né? Então, por isso que nós temos muitos jovens tatuados, muitos jovens usando drogas ilícitas. Por quê? Porque é coisa da cultura. Não é assim. Nós temos que mudar esse cenário urgentemente. Né? Não, sem dúvida. Eu acredito que a gente tem que financiar em Curitiba a boa cultura, né? A boa cultura. A boa cultura.
Esses tempos estava na Praça Tiradentes, que eu sempre estou na rua com o povo. Estava lá fazendo uma fiscalização do restaurante solidário que tem lá perto do Largo da Ordem, fiscalização dos moradores de rua que ficam naquela praça, né? E eu sempre estou atuando nessa questão. E vi um grupo de balé fazendo um trabalho belíssimo lá, né? Dançando balé no meio da rua, da Tiradentes, o povo parando, o povo vendo, o povo gostando. E o povo, quando vê o careca de calcinha na rua, de 4, né? Com a calcinha enfiada na bunda, o povo ele fica assustado, o povo sente repulsa, né? Porque o povo não quer ver esse tipo de arte depravada na rua, né? Não. O povo não quer sair do trabalho e se confrontar com uma cena bizarra, né? Parece que os caras eles fazem aquilo de propósito para incomodar as pessoas, né? E o povo ele quer ter acesso a uma cultura que ele goste de assistir aquele espetáculo. Exatamente. Então, até mesmo esse grupo selvagem que eles falam que eles fazem cultura para causar, que é realmente uma cultura para que as pessoas estranhem aquilo e através de acharem aquilo estranho, reflitam sobre certas coisas que eles querem trazer. E daí, basicamente, eles querem fazer essa cultura do pessoal achar estranho para conseguir impor a ideologia deles através desse tipo de cultura. Então o povo tem que ficar atento a isso. Eu peço que o povo me siga nas redes sociais. Coloca João Bétega no Instagram, igual a rua, Bétega com 2 T's, me siga. Já abordei muito a pauta da cultura, já fui muito censurado por isso. Respondo hoje um processo no Conselho de Ética por ter denunciado essa questão. O Instagram já quase derrubou meu perfil diversas vezes, derrubou meu alcance por ter divulgado essas questões da cultura, porque esse povo de esquerda vai lá e denuncia. Então preciso que o cidadão de bem, a pessoa de bem do município de Curitiba me ajude a combater isso, porque assim, eu sou um vereador independente, não tenho um cargo na prefeitura, a maioria dos veículos de comunicação hoje da cidade recebem verba da prefeitura, eu não tenho espaço nesses veículos, então eu faço um trabalho independente, e eu preciso que as pessoas elas estejam comigo nas redes sociais, acompanhando o meu trabalho, para a gente poder pressionar, fazer um bom trabalho para que as pautas importantes para a cidade avancem. E a limpa da cultura é uma questão fundamental. Não podemos deixar ser tanto dinheiro público mal investido como é hoje. Eu quero trazer aqui 2 reflexões que fogem um pouco do assunto, que eu quero fazer um apelo ao povo. Primeiro, a questão da máfia das multas, de multas irregulares de estar, de multas irregulares por radar. Você que está dirigindo, que sofre com a máfia da multa, entre em contato comigo no Instagram, eu sou o João Bétega, vereador. Me chama que eu passo o meu WhatsApp, a gente conversa no WhatsApp, vamos combater essa máfia da multa. É uma pouca vergonha o que acontece em Curitiba com a máfia da multa. Você vai lá na Padre Anchieta, você é multado na Padre Anchieta, não consegue parar o carro que você é multado. Uma pouca vergonha o que acontece nessa cidade. Eu acredito que já foi um avanço de sinalizar alguns radares que foi feito na gestão Pimentel. Só que não tiraram nenhum radar. A questão não é você colocar mais radares. A questão é que tem que tirar radar. Em Curitiba tem muito radar. Eu sou um vereador a favor da gente reduzir na cidade o número de radares. Da gente colocar estar só em ruas que tem que ter rotatividade de carro. Como é o caso da própria Padre Anchieta. Mas ruas que tem pouco movimento, não tem o porquê ter estar, porque a função do estar é que a pessoa tenha a rotatividade de carro. A função do estar não é somente a multa, a função do estar é a rotatividade de carro. Só que eles botam estar em tudo que é rua justamente para tirar dinheiro do povo. Isso aí é um caça-níquel. Isso aí é uma vergonha, a indústria da multa. O Detran e a indústria da multa são os maiores inimigos hoje da classe média do cidadão de bem desse país, que paga multas com valor altíssimo porque simplesmente quer ir trabalhar. Olha quanto motorista de Uber, Naná, que está escutando a gente, que sofre com isso. O cara já está com o preço do combustível lá no talo. Ele sai para trabalhar, para correr atrás do pão dele e tem que conviver com essa pouca vergonha que é essa indústria da multa. Então contem comigo como um servo do povo, um soldado do povo nessa questão, mande a sua denúncia. E um outro apelo que eu faço é a questão da população em situação de rua. Isso. Que é um grande problema do município de Curitiba. Não adianta nada a gente tirar a mesa solidária do centro e colocar a mesa solidária no teu bairro, porque daí os nóia vão tudo pro teu bairro, porque lá que tem um restaurante solidário, não é no centro. Então a questão é como combater, como diminuir a população de rua na cidade de Curitiba. Hoje tem ONGs que financiam marmita para essas pessoas e consequentemente financiam o tráfico de drogas. Sim. Porque para o traficante é muito bom ter uma ONG que vai lá e alimenta esse morador de rua
pro morador de rua depois pedir esmola para comprar corote, para comprar droga desse traficante. Então o meu mandato vem sendo um mandato que vem combatendo muito essa questão, vem tomando muita porrada por isso. Estão falando que eu sou contra pobre por eu defender que essas pessoas tenham dignidade. O que eu defendo é que o morador de rua saia da rua, que ele busque o internamento, que ele busque um trabalho, que ele saia da situação deplorável que é morar na rua, que ele saia do vício. Isso que eu defendo. Santa e ficam Catarina falando tá que eu sou contra pobre por causa disso. Aí o Jornal Plural fica me difamando, um monte de jornal fica falando que eu sou contra pobre, mas eu sou o cara que tenho coragem de peitar esses vagabundos da esquerda. Quem faz essa distribuição de marmita é o MTST, é o movimento do Boulos, porque eles querem que tenha miséria na rua. Eles querem que essas pessoas peçam esmola para comprar crack, para sustentar o tráfico de drogas. Então tem que ter coragem para enfrentar esse problema. Esse é um BO que ninguém quis pegar até agora. Por isso que foi crescente, tá? Essa quantidade de moradores de rua na nossa cidade. Por quê? Porque é uma bomba. Porque tem que envolver a saúde pública, a segurança pública, né? Aí o FAS tem feito muitas coisas boas, o FAS, mas eu acho que ainda tem que ser tratado o problema central disso, né? Por que as pessoas estão na rua, né? O que está acontecendo com a sociedade no geral, né? Então, essa questão cultural do morador de rua ser a vítima, nem sempre ele é a vítima, porque todos os moradores de rua de Curitiba estão catalogados pelo FAS. Eles recebem remédio, eles recebem Infelizmente visita. Não estão ainda. Mas tem uns que não estão, porque muitos deles são foragidos da polícia. Sim. Aí que mora o perigo, porque nós temos crianças na rua. Então, nesse sentido, isso eu vou ter que discordar um pouco de você, que eles são catalogados, porque hoje não são. O que acontece é que hoje, eu até trouxe uma proposta em campanha, conversei com o secretário de Segurança, Rafael Viana, sobre isso, né? Vou ter reunião na FAS em breve, que o cara, depois de muita insistência, vai me receber lá para falar sobre isso, o Renan. Cobre. Que assim, uma proposta que eu trouxe em campanha já, no pacote Antinoia, que era um pacote de propostas para a gente diminuir a população de rua, é a triagem dos moradores de rua. Porque o que acontece hoje, Naná? Hoje nós temos vários tipos de moradores de rua. Tem o cara que ele é drogado, tem o cara que ele é foragido da justiça, como você bem falou. Tem o cara que ele é um trabalhador, que quer procurar uma oportunidade. E tem o cara que ele sofre com problemas psicológicos, né? Sim. Então, cada pessoa tem que ter um tratamento diferente. Exatamente. Então, esse cara, para ser alimentado via FAS, via restaurante social, ele tem que ter um cadastro na FAS para ele poder receber a marmita. E hoje não. Hoje quem vai lá, pega a marmita e acabou. Então, a pessoa ela tem que ter esse cadastro para a gente saber quem é boa gente e quem é bandido. O cara que é foragido da justiça, aquele cara que está com mandado de prisão em aberto, ele não pode ser alimentado pelo restaurante solidário. Exatamente. Tem muito cara na rua que anda com tornozeleira eletrônica na rua. A gente vê direto. No bairro, no centro, a gente vê morador de rua com tornozeleira direto. Sim. E o que acontece é o seguinte, até no último ano teve um caso emblemático que a esquerda se mobilizou horrores. É uma história curiosa, que é o caso do Osiel. Tem até um projeto do meu gabinete para trocar o nome do tubo Maria Clara, que fica lá na região do Juvevê, para o nome Osiel. Porque nesse tubo aconteceu o brutal assassinato do Osiel, quando o ônibus biarticulado Santa Cândida Capão Raso parou nessa estação, Maria Clara. Sim. Entrou no ônibus um bandido de 40 anos de idade com tornozeleira. Esse mesmo bandido tinha, horas antes, matado um outro morador de rua a facadas no passeio público. E ele tinha, há semanas atrás, matado uma mulher que era sua companheira no meio da rua. Ele era morador de rua. E de tornozeleira, 40 anos. Entrou nesse ônibus com seu sobrinho de 16 anos. Que não pode ser preso, né? Porque é menor de idade. Entraram no ônibus, tinha um casal gay lá. Começaram a zoar o casal gay. A achacar o casal gay. E o Osiel, vendo o casal gay ser constrangido, ser humilhado, foi muito homem, foi um cara honrado, e se levantou e foi perguntar para os caras, por que vocês estão enchendo o saco do casal gay? Os caras não têm condição aqui de se defender, são vulneráveis aqui. E nisso o Osiel foi esfaqueado por esses dois homens, brutalmente esfaqueado e morto. E esse homem de tornozeleira que esfaqueou e matou Osiel brutalmente na estação Tubo Maria Clara,
O Osiel que defendeu esse casal LGBT, o Osiel que é um homem que merece todas as homenagens do município de Curitiba, que é um guerreiro do povo de Curitiba, um homem de bem, um pai de família. O Osiel morreu, mas esse cara que matou o Osiel era alimentado pela FAIS, era alimentado no mês solidário, era morador de rua. Então essa triagem é imprescindível. E hoje muitas mulheres são constrangidas por moradores de rua, muitos idosos que não têm meios de defesa são constrangidos e pagam esmola porque tem medo desse cara fazer alguma coisa. E esse cara usa o dinheiro hoje para comprar corote, para sustentar o tráfico comprando droga, porque a alimentação, as ONGs e a FAIS já oferecem alimentação para esse usuário. Sim. Então o meu mandato vem expondo esse tipo de situação, a gente vem fazendo vários vídeos na rua, conversando com os moradores de rua, perguntando para eles se eles querem ajuda, se querem tratamento, se querem acolhimento, e ao mesmo tempo também mostrando as coisas de errado que eles estão fazendo. Que tem morador de rua, que eu até mostrei em vídeo meu, que mesmo com o Centro Pop, lá perto da rodoviária, aberto, para ele passar o dia inteiro no Centro Pop e depois dormir no hotel social que fica atrás, que é o mesmo imóvel, em vez do cara usar o banheiro do Centro Pop, o cara faz cocô no meio da rua, caga no meio da rua, à luz do dia, na frente de comércio, na frente de pessoas. E eu peguei uma situação dessa num vídeo meu que foi postado nas redes sociais. Sim. Então a cidade está cada dia mais suja. Hoje o centro de Curitiba fede mijo, fede fezes. Hoje, cada dia que passa, tem mais lixo nas ruas de Curitiba. À noite é perigoso. À noite é perigoso. Nem parece que nós vivemos na mesma cidade. Sim. Até o mote da minha campanha para vereador foi: vamos tornar Curitiba grande de novo, baseado até no MAGA do Trump. Sim. Porque hoje a nossa cidade está parando no tempo. A Curitiba de 10 anos atrás era uma Curitiba mais limpa e mais organizada e mais ordeira do que a Curitiba de hoje. Hoje a Curitiba de hoje, ela fede mijo, ela fede cocô na rua. Hoje a Curitiba que nós temos é de um careca no meio da rua fazendo espetáculo de calcinha enfiada na bunda para criança passando na rua. A Curitiba de hoje tem problemas com fila de exames e consultas, como você falou. A Curitiba de hoje tem o Hospital Cajuru não tendo como atender a demanda de filas e exames. A Curitiba de hoje tem uma máfia da multa presente. Uma máfia da multa que tira dinheiro da classe média de Curitiba. E controla até a polícia, sabia? Então, assim, a gente tem um problema brutal hoje, desafios gigantescos para enfrentar na cidade. E esse ano tem a licitação de transporte público. Tomara que o prefeito assuma um compromisso de continuar com a tarifa domingueira. Tomara que ele assuma esse compromisso de não aumentar a tarifa esse ano. Esperamos que assuma. Eu faço parte hoje da Comissão de Serviço Público. Se o prefeito quiser aumentar a tarifa, vai ser uma luta que eu vou ter lá dentro também. Mas tomara que ele não queira aumentar. Porque a gente faz um mandato independente. E eu até faço um apelo ao prefeito nessa questão do Centro Seguro. Que o prefeito não apenas realize o Domingo no Centro, né? Que ele foi fazer lá o Domingo no Centro, que foi nesse último mês, aos domingos, e agora vai ser mensal. Não adianta prefeito fazer só o Domingo no Centro. É importante também que a gente vá na raiz do problema. No Domingo do Centro. Vá na raiz do problema, que é a gente diminuir a população de rua. Tem vários moradores de rua que são pessoas de bem, que não são marginais, mas os marginais aproveitam e se infiltram no meio dessa população, inclusive os marginais que vendem droga para essa população. E são pessoas que muitas vezes têm depressão, tiveram problemas, homem que foi corno no relacionamento, daí caiu na droga e não consegue sair do vício. A transformação dessas pessoas não passa por a gente oferecer para elas apenas o alimento. Passa para a gente ter o enfrentamento para realmente solucionar o problema. Porque hoje Curitiba é uma Disneylândia para quem quer usar droga. O cara vai lá, se alimenta gratuitamente, a ONG serve até macarronada, tem até boato que tem camarão nas marmitas. Sim. E daí o cara fica na rua usando droga porque está lá no vício, ele não quer sair. Então assim, hoje nós precisamos em Curitiba pensar em como atender a pessoa que quer se recuperar de forma voluntária através de comunidade terapêutica. Exatamente. Tem muita gente que acaba indo, infelizmente, na comunidade, depois indo embora, recaindo, mas tem que tentar recuperar. Nós temos que abrir, através do município, mais vagas de convênio com comunidades terapêuticas, para a gente poder reabilitar essas pessoas. Tem muitas igrejas de fato, mudar a vida que dessas têm projetos, pessoas. igrejas que têm projetos de reabilitação de pessoas. Muitas igrejas. Daqui a pouco eu vou encerrar aqui.
Então... Uma batatinha. Pega uma batatinha. Eu também, daqui a pouco é que eu faço dieta, não pego essas coisas. Mas essa Mas daqui daqui é a mais pouco light. eu vou jantar. Então, veja, para a gente encerrar aqui, eu quero abrir o espaço aqui dos meus canais para você, tá? Porque eu sei que você aí, a nossa mídia aí, tá meio que boicotando você, mas no meu programa você tem, quando você tiver alguma pauta importante que você queira que a gente se mobilize para ajudar, conte comigo que a gente, né, coloca um assessor teu lá no grupo e a gente vai ficar sabendo, a gente acaba ajudando vocês, como nós fizemos nessa última quarta-feira, a gente mobilizou rapidamente as pessoas para que a gente possa ajudar nas pautas, tá? Nós já conseguimos aí, pelo grupo, mudar as votações lá da Câmara Municipal, né? Então, nós somos um grupo atuante, né? Mas eu quero falar agora, dar um recado aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, tá? A gente costuma muito ficar no WhatsApp mandando vídeo reclamando da vida. A gente só manda no WhatsApp desgraceira. Só esse governo maldito aí que a gente já sabe que Lula é ladrão, que tudo isso que está acontecendo já sabe que é errado, mas a gente acaba multiplicando essas notícias ruins, né? Eu gostaria de que nós possamos mudar nossa mentalidade, a gente ir para a resolução dos problemas, tá? Vamos pensar mais em soluções do que nos problemas. Problemas temos demais. Então, nós queremos ser atuantes. O que você, como cidadão, pode fazer para melhorar o seu município? Não vamos pensar em Brasil, vamos pensar no município, que é aqui que é a base de tudo, né? O que você pode fazer para mudar o seu bairro? Eu dou uma dica. Se candidate a presidente da Associação de Moradores do seu bairro. Sim. Eu acho que é uma ótima alternativa e também entre em contato com os vereadores. Pô, eu me coloco à disposição. Exato. Passem a sua demanda para mim. Porque o vereador ele é pago para ser o fiscal do povo, né? A função do vereador é legislar e também ser o fiscal do executivo. A gente é pago e muito bem pago por você que nos escuta para fazer essas funções. Então, eu quero fazer valer cada centavo do meu salário e sou um funcionário da população e eu quero que a população venha até mim para poder passar suas demandas também. Eu me coloco à disposição. Então, isso aí. Não adianta reclamar. Os vereadores gostam e querem que nós, o povo, possamos ir nos seus gabinetes. Eu garanto que vocês vão ser bem recebidos, porque a Câmara Municipal é a casa do povo. Tá? E os vereadores são são os primeiros a nos representar, porque está lá na Constituição que todo poder emana do povo, vírgula, através dos nossos representantes. O Bétega aqui é um nosso representante, ele é a nossa voz. Então, nós não conseguimos subir numa tribuna e falar aquilo. Muitas vezes a gente tem vontade, mas nós não podemos. Mas ele vai lá estar falando por nós. Então, é necessário que nós possamos levar as demandas para a Câmara Municipal, porque existe uma hierarquia, vai no seu vereador, vai no seu presidente de associação de moradores, vai no seu vereador, do vereador vai lá para a prefeitura e para as secretarias. Então, existe aí uma metodologia que nós possamos aprender a trabalhar com isso, né? Que nós possamos ser mais parceiros. Não adianta só ficar no WhatsApp mandando mensagem o dia inteiro e também não adianta ficar só reclamando da vida. A gente tem que ir atrás de solução e a solução está ali. Está ali perto da gente. Vamos pensar um pouquinho mais no nosso município e depois vamos pensar no nosso estado, depois no nosso Brasil. Agora, dia 6 de março, nós vamos aí lá para São Paulo, né? Na manifestação a favor da anistia. Né? E dia 13 de abril, às 14 horas, nós vamos fazer, então, a Marcha do Batom. Tá? Nós vamos sair com essa marcha da Praça Santos Andrade em relação à Boca Maldita. E nós vamos protestar contra, então, os abusos de autoridade que vem sofrendo. E nós vamos lutar pela anistia das pessoas que foram presas injustamente lá naquele bendito dia do 8 de janeiro. Né? E eu sei que o Bétega aí, ele também é a favor, já disse no começo da entrevista, né, da anistia para essa população. Então, eu quero convidar todos vocês para o dia 13 de abril, aqueles que não vão para São Paulo, que vão agora aqui na nossa cidade, vai ter uma grande caminhada onde vai estar lá juristas, advogados, delegados falando sobre o assunto, né? E vai ser não só a manifestação, mas vai ser uma aula onde nós vamos poder compreender o que realmente vem acontecendo, apesar que nós já sabemos que isso daí está tudo errado, né? Então, que nós possamos fazer valer a nossa voz, que nossa voz possa chegar até onde precisa chegar. Mas para isso você tem que sair de dentro da sua casa, do conforto, né? Levantar a bunda do sofá e fazer alguma coisa.
tá? Porque reclamar é muito fácil. Para falar, até papagaio fala. E a esquerda, Naná, desculpa que eu gosto de falar muito, né? Acabo interrompendo você às vezes. Não. Mas a esquerda, eles têm essa capacidade de sempre estar se mobilizando, né? Eles sempre chamam ato, e mesmo levando pouca gente, que eles são uma minoria gritante aqui em Curitiba, representam nem 10% do povo, eles levam as pessoas deles para os atos que eles organizam, né? Inclusive organizaram no último domingo um ato para apoiar, né, o que está acontecendo, né, com esses presos políticos no Largo da Ordem, né? A esquerda organizou um ato para apoiar a prisão dessas pessoas no Largo da Ordem no último domingo. Então, sem anistia, né? Se a pessoa não vai no dia 13, vai deixar ainda a esquerda fazer mais barulho que a direita aqui na cidade de Curitiba. Então, acredito que é muito importante que as pessoas que apoiam a pauta se organizem e vão no ato também. E não importa se você é de PL, de Novo, de União Brasil, se você é contra essa pauta de anistia, não, se você é a favor da anistia, vai lá, use, saia do seu sofá um pouco, ajude a gente a trabalhar. Eu sei que às vezes parece pouco, mas é importante isso ser visto, sabe? Porque o mundo inteiro está vendo o que está acontecendo aqui no nosso país. Muita injustiça, muita coisa horrorosa, né? Que nós estamos cansados aí de saber, e a gente não quer mais falar disso, a gente quer falar de solução. Então, faça um pouquinho, faça a sua parte. Quero agradecer aqui a sua visita, quer dizer que as portas sempre estão abertas para você e pode contar com o Grupo Tias do Zap. Se a gente concordar com a sua pauta, a gente vai apoiar você, com certeza, tá bom? Eu que agradeço, querida. Saiba que é recíproco aí e temos muitas batalhas importantes para enfrentar esse ano. Quero agradecer aos ouvintes, agradecer o espaço do Grupo Tias do Zap, agradecer o espaço da rádio. E eu quero reforçar aos ouvintes que acesse o meu Instagram, João Bétega, com 2 T's, igual a rua, e mandem para mim um direct se quiserem resolver alguma demanda no seu bairro, alguma demanda referente ao serviço público, alguma coisa que está incomodando, como a máfia da multa. E mandem para mim que a gente conversa no WhatsApp, eu mando meu WhatsApp lá, a gente troca uma ideia, que eu quero ajudar o povo, sou servo do povo, fiscal do povo. Obrigado a todos e seguimos em frente, firme e forte. Firme e forte. Para você que está aí na Rádio Paraná Oficial, você possa também se inscrever no meu canal. Eu preciso de mais de 1.000 inscritos para que eu possa monetizar o canal. Então ajude a gente, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, né? E também me siga lá no canal, @Tias e Tios do Zap. Lá nós vamos dar todas as notícias referente a todas as coisas que está acontecendo aí no Brasil, inclusive aqui do podcast. Obrigada para vocês e até a próxima.